Olá, meu nome é Adriana Mello e hoje falarei sobre avaliação ecocardiográfica na quantificação das válvulas cardíacas direitas. Essa é uma tradução da aula do professor Jimmy Lu, da Universidade de Michigan, que foi ministrada no Congresso da American Society of Echo de 2019. Agradeço ao Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, bem como a Edwards Life Science Foundation, a iniciativa Every Heartbeat Matters e a American Society of Echo por terem tornado possível esse projeto. Não há conflitos de interesse a declarar. Devido à restrição de tempo desta aula, não falaremos de estenose tricúspide por se tratar de lesão muito rara. Então, os tópicos de hoje serão a regurgitação tricúspide, a regurgitação pulmonar e a estenose pulmonar. Então, começaremos pela regurgitação tricúspide. Várias vezes durante essa aula faremos referência às diretrizes de 2017 da ESI sobre avaliação de regurgitação em válvulas nativas. Quanto à regurgitação tricúspide, é importante enfatizar que nenhuma medida ecocardiográfica isolada é adequada. E certamente a menor experiência é com a quantificação da regurgitação tricúspide em comparação com regurgitação mitral ou regurgitação aórtica. Então, qual é o problema? Por que não podemos fazer exatamente como a fazemos na avaliação da regurgitação mitral ou aórtica? Aqui nós temos um corte de apical de 4 câmaras com uma grande regurgitação tricúspide e olhando para esse jato podemos ver uma vena contracta bastante larga. A vena contracta seria essa largura mínima proximal, ou seja, a região de maior velocidade e menor dimensão, que pode ser medida ao bi ou tridimensional. Reconhecendo que o orifício, frequentemente, ele é elíptico no caso da regurgitação tricuspídea. Podemos também olhar a qualidade desse fluxo convergente proximal, acelerando em direção ao orifício, e como vocês podem ver, existe aceleração em direção ao orifício. Podemos usar a equação de continuidade para quantificar o orifício regurgitante efetivo usando o conceito de PISA. E qual o problema de aplicarmos essas técnicas à regurgitação tricúspide? Primeiro, porque frequentemente há múltiplos jatos. O orifício frequentemente não é circular. Além disso, no lado direito do coração, tipicamente há diferentes pressões diferenciais ou delta de pressão. Isso pode mudar o formato do fluxo convergente proximal. Temos ainda menos dados validados em termos de quantificação da regurgitação tricúspide. Desculpem pelo excesso de dados, mas olhem apenas para o formato desse algoritmo. O que seria específico para regurgitação leve, basicamente para resumir, um jato pequeno, envelope espectral incompleto, levando em consideração que o cursor do Doppler esteja bem alinhado com o jato regurgitante, e ventrículo direito e ato direito de tamanhos normais. Por outro lado, o que é específico para a regurgitação tricúspide acentuada seria um jato realmente grande, ventrículo direito dilatado e a presença de reverso sistólico em veias hepáticas. A maioria do que estiver entre esses dois extremos será regurgitação moderada. Além de apenas quantificarmos a regurgitação tricúspide, nós temos que identificar o mecanismo para melhor nos comunicarmos com os nossos cirurgiões. Então, teremos que olhar se há dilatação de anel, se existe prolapso, tethering, que seria o repuxamento, se haveria presença de clefts ou fendas e defeitos. E o que realmente nós temos que ter o cuidado de identificar, quais folhetos e quais comissuras estão acometidas. Na sua mão esquerda seria uma imagem de ressonância magnética em 3D para tentarmos reconstruir os diferentes cortes que estaremos olhando. Na mão direita, no canto superior da tela, podemos ver um corte parasternal longitudinal em direção à válvula tricúspide. E no canto inferior, podemos ver então que tipicamente iremos cortar pelo eixo curto no plano dos folhetos anterior e septal, como podemos ver nessa linha amarela sólida. Algumas vezes, inclinando-se mais para a direita do paciente, poderemos começar a ver os folhetos anterior e posterior, como podemos ver nessa linha amarela pontilhada. Aqui nesse paciente com síndrome de hipoplasia de coração esquerdo, após a cirurgia de Norwood, vejam nesse corte parasternal longitudinal a falta de coaptação entre os folhetos septal e anterior e a grande regurgitação associada justamente à comissura anteroseptal. Mudando agora para o corte apical em direção à base, iremos reconstruir esse corte de 4 câmaras. Iremos, portanto, cortar através do eixo curto entre os folhetos anterior e septal, conforme podemos ver nessa linha amarela. E pode ser que estejamos vendo os mesmos folhetos já avaliados no parasternal longitudinal, apenas porções diferentes desses mesmos folhetos.
Então, aqui nesse corte apical, vemos claramente um prolapso de parte do folheto anterior e algum repuxamento ou tethering do folheto septal, com essa grande regurgitação associada ao color Doppler. E no corte subcostal, com a avaliação dessa válvula de modo transversal, podemos ver, além dos folhetos anterior e septal, também o folheto posterior. E ao color Doppler, podemos ver que a regurgitação está bastante associada a essa comissura anteroseptal, que tipicamente é o ponto mais fraco dessa válvula. Aqui no corte apical de 4 câmaras, no eco tridimensional, podemos ter uma visão do ventrículo, portanto, folheto anterior, posterior e septal, ou uma visão que é muito semelhante à do cirurgião, novamente o folheto anterior, folheto septal, folheto posterior, de forma que a gente possa ter uma comunicação talvez mais adequada com esse cirurgião, né, de maneira mais clara do que apenas a imagem ao bidimensional. Esse é um artigo do grupo de Edmonton que foi realizado em colaboração com o Nebraska, estudando o volume de repuxamento da válvula tricúspide antes da cirurgia de Norwood. Então, mais que apenas os folhetos, parece que existe interação entre anel, tecido dos folhetos, de todo esse aparato valvar e do ventrículo direito. Então, a partir de uma reconstrução tridimensional de eco da válvula tricúspide, em A e B, vocês podem ver pouco repuxamento, e em C e D os volumes de repuxamento maiores. E pré-Norwood, esses pacientes que tinham menor volume de repuxamento tinham melhor sobrevida. Esse volume de repuxamento ele está relacionado tanto com a área do anel quanto a área do folheto valvar. E essas modificações elas vão evoluir nos períodos interestágios. Então, nós podemos ver em A, anatomia antes da cirurgia de nódulo de Sano, e agora em B, antes do segundo estágio, nós podemos ver, além da dilatação do anel, resultando no alongamento desse folheto anterior, também o deslocamento desse músculo papilar anterior da válvula tricúspide, de modo que podemos ver um ângulo que pode até ser medido. E nos pacientes que têm regurgitação moderada ou até importante, vemos um exagero com ainda maior prolapso desse folheto anterior. O grupo do Chopp também observou isso em um grupo após cirurgia de Fontan. Então, mesmo além do período interestágio, semelhantemente, vocês podem ver a quantificação desse ângulo do músculo papilar anterior. Aqueles que têm um ângulo mais agudo, com maior deslocamento desse músculo papilar anterior, vão ter regurgitação mais significativa. Então, vejam que a análise vai muito além da caracterização apenas dos folhetos da válvula. Para resumir, então, a avaliação da regurgitação tricúspide, nenhuma medida isolada é adequada, o mecanismo faz diferença, nós temos que ver de onde vem o problema, e a geometria da válvula tricúspide ela é bem mais complexa do que imaginávamos. Vamos passar agora, então, para a regurgitação pulmonar. Novamente, temos a ideia do que seria uma regurgitação leve, do que seria a regurgitação importante, e no meio, a regurgitação que não for nem leve nem importante será provavelmente moderada. Nós focaremos no que seria regurgitação importante, então temos que olhar a relação entre largura do jato regurgitante e largura do anel, em vez de apenas a vena contracta. E mais ainda, não seria apenas a vena contracta comparada com a largura do anel, mas também a vena contracta comparada com o orifício anterógrado. Quando nós temos uma combinação de estenose pulmonar com regurgitação, se o orifício regurgitante é tão grande quanto o orifício anterógrado, provavelmente há muita regurgitação. Nós podemos observar o padrão de fluxo ao Doppler espectral durante o diástole, se há uma rápida equalização, que pode ser quantificada tanto em termos de PHT, ou tempo de meia pressão, ou apenas qualitativamente, observando esse término precoce da curva de fluxo de regurgitação pulmonar. Além disso, se há presença de reverso diastólico em ramos pulmonares, essa regurgitação também pode ser considerada importante. Mas o problema que temos que levantar é se esta realmente é a questão clínica, porque tipicamente, quando falamos em intervir na válvula pulmonar por regurgitação pulmonar, estamos falando de tetralogia de valor após o reparo, ou atrasia pulmonar após reparo biventricular, ou estenose pulmonar após intervenção. E se formos questionar a importância da regurgitação pulmonar, não precisamos do capitão óbvio para saber que essa regurgitação pulmonar é importante, já que não temos mais uma válvula pulmonar funcional. Então, não se trata apenas da válvula pulmonar, mas também a interação que, após carga pulmonar, por exemplo, uma estenose de ramos pulmonares, poderia aumentar essa regurgitação, bem como a complacência diastólica, que poderia limitar o enchimento do ventrículo direito. E isso é o que realmente vai afetar o que vai ocorrer com o paciente.
Portanto, a questão real não é se tem regurgitação importante, e sim o que podemos fazer para melhorá-la. Usando a tetralogia de Fallot como exemplo, nós podemos ver essa cascata de malefícios que ocorrem em consequência da regurgitação pulmonar. E como efeito desajuste, ou seja, para onde se dirige o fluxo, podemos ver a dilatação do ventrículo direito, e isso levaria à disfunção de ventrículo direito, disfunção de ventrículo esquerdo. E esses são os verdadeiros mediadores dos principais desfechos em termos de arritmia, morte ou redução de capacidade física. Então, eu mudaria o foco da questão principal de quanta regurgitação pulmonar temos para como quantificamos o tamanho e a função do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Essa avaliação poderia ser tema de uma palestra inteira, então não podemos cobrir esse assunto em menos tempo que o merecido. Mas os dados de Puchalski estão aqui para nos lembrar de alguns fatos. 22 pacientes que fizeram eco e ressonância magnética, esses estudos foram realizados por 5 ecocardiografistas experientes, tentando identificar a dilatação acentuada de ventrículo direito, considerando a ressonância como padrão ouro. A concordância do eco com a ressonância magnética resultou em um kappa de apenas 0,25, considerando, portanto, fraca a correlação. E a concordância interobservador teve um kappa de 0,07, ou seja, horrível. Ou, identificando disfunção moderada importante de ventrículo direito, e novamente eles obtiveram um kappa de 0,43, considerado apenas razoável, mas novamente a concordância interobservador foi baixa, de apenas 0,12. Como o laboratório de Michael Puchalski é bastante confiável, temos que entender que somos piores do que pensamos na avaliação quantitativa do ventrículo direito. Eu sugiro a vocês a leitura de alguns documentos de importância sobre o tema, como as diretrizes de 2010, com as recomendações para quantificação na realização do eco pediátrico, as diretrizes para avaliação do ventrículo direito em adultos de 2010 e também o documento de multimodalidade de imagem na tetralogia de Fallot operada de 2014. Nós vamos passar agora, então, para a avaliação da estenose pulmonar. Quanto à avaliação básica, nós devemos avaliar o tamanho do anel, a morfologia da válvula, e no vídeo da mão esquerda nós podemos ver um eixo longitudinal, e no vídeo da mão direita a válvula transversalmente. Nós podemos ver que trata-se de uma válvula unicomissural. E normalmente nós confiamos muito na quantificação do gradiente de pico de pressão. Então, portanto, seria interessante rever algumas possíveis armadilhas na avaliação desse gradiente de pressão. Essa seria uma situação típica, um recém-nascido com tetralogia de Fallot, tipo dupla via de saída de ventrículo direito. Talvez a válvula pulmonar seja um pouco pequena, mas certamente não há aceleração de fluxo e observamos um gradiente mínimo de apenas 9 milímetros de mercúrio, praticamente ausente. E claro que todos vocês já viram isso, poucas semanas depois temos uma obstrução fixa com gradiente de pico de mais de 60 milímetros de mercúrio. E um outro fator que poderiam causar erro em nossa interpretação seriam os efeitos do ângulo. Esse é um outro paciente com estenose valvar pulmonar. No corte apical de 4 câmaras, nós podemos até achar que estamos alinhados. Mas se vocês olharem no bidimensional, é como se a artéria pulmonar estivesse vindo em nossa direção. Esse corte ele é mais transversal, principalmente em bebês. E mesmo que tentemos direcionar o cursor em direção à via de saída, é como se a artéria pulmonar estivesse saindo da tela. Então, apesar de aqui só termos obtido um gradiente modesto de 48 milímetros de mercúrio, se olharmos esse mesmo paciente pelo corte subcostal, sem truques na manga, podemos observar que a artéria está alinhada agora em direção à cabeça e podemos então obter um gradiente bem maior, agora de 87 milímetros de mercúrio. Além disso, é importante lembrarmos o significado da pressão, que seria fluxo vezes resistência. Então, toda vez que modificarmos o fluxo, modificaremos também esse gradiente obtido, de forma que, se reduzirmos o fluxo, a pressão será subestimada. Em contrapartida, se aumentarmos o fluxo, o que ocorre frequentemente na associação de estenose com regurgitação pulmonar ou com shunt da esquerda para a direita, como CIA ou CIV, o gradiente vai ser superestimado. E após a correção cirúrgica dessas comunicações, nós veremos que a válvula pulmonar é, na verdade, normal. E nós chamamos de gradiente, pois estimamos a diferença entre a pressão proximal e a pressão distal. Então, se olharmos para a pressão de ventrículo direito, caso haja uma grande comunicação, como é o caso da tetralogia de Fallot, por exemplo, observamos que o gradiente é bem mais alto do que a estenose em si.
pois de fato o que está sendo medido é a pressão sistêmica, já que a pressão do VD é equalizada à pressão do ventrículo esquerdo. Por outro lado, particularmente em bebês, se a pressão distal está elevada, então teremos um gradiente menor, subestimado. Além disso, com a presença do canal arterial, a pressão na artéria pulmonar também pode estar elevada, e não podemos, portanto, confiar nesses gradientes. Um outro problema seriam as obstruções em série, particularmente no lado direito do coração. Um problema particularmente importante seria o pós-operatório de transposição das grandes artérias na cirurgia de troca arterial, ou cirurgia de Jatene. Aqui nós podemos ver um paciente com obstrução fixa supravalvar pulmonar, mas vejam que podemos suspeitar que a abertura valvar ocorre em dome. Se quisermos obter um Doppler pulsado tentando diferenciar os gradientes de pressão nessas duas regiões, isso poderia ser problemático. Isso, na verdade, não é um achado surpreendente, pois no bidimensional é frequente nós acharmos que os folhetos estão abrindo em dome acima do anel, mas, na verdade, a anatomia é de tal forma que a válvula é formada por essas cúspides que se assemelham a bolsinhas, que chegam até a região supravalvar, de modo que os folhetos valvares e a região supravalvar estejam, na verdade, no mesmo nível. Então, podemos concluir que as quantificações de regurgitação tricúspide e regurgitação pulmonar são difíceis, não há uma medida única. O mecanismo é importante principalmente para a válvula tricúspide. Devemos focar nos efeitos para onde se dirige o fluxo, ou seja, o tamanho do ventrículo direito, a função de ventrículo direito, ventrículo esquerdo e os desfechos. E existem várias armadilhas na interpretação dos gradientes pressóricos na estenose pulmonar. Obrigada.